Pessoal, bem-vindos aí a mais o nosso terceiro dia, onde nós vamos conversar, nós vamos aprender mais sobre Salesforce Framework, Architecture Framework, com os nossos amigos Leandro e Thiago. Boa noite, pessoal. O meu share screen ainda não está rolando aqui. Porque eu tô no sharing agora. Assim que eu tirar o meu sharing, vocês já vão estar habilitados. Então, bem rapidinho ali, ó. Maurício.silva falando sobre Salesforce.com. Quem quiser entrar em contato comigo. Todo e qualquer vídeo da nossa comunidade sobre Salesforce vai estar nesse canal. Nós temos o podcast também, que logo eu vou estar começando a entrevistar pessoas. Ainda estou parado nessa quantidade de certificações aqui, que o Leandro passou longe faz tempo. Né? O Leandro já me deixou atrás faz algum tempo. Né? Tadinho de mim. Brincadeiras à parte. Né? De novo, muito agradecido para os dois, né? Esse evento patrocinado pelas mentes brilhantes da Salesforce, Leandro e Thiago. Muito obrigado de novo aí. Sabe que as portas da comunidade sempre vai estar abertas. Ainda mais agora que nós somos um grupo brasileiro do idioma português. Então, quem fala português vai estar podendo acessar os nossos eventos. Então, é o primeiro e creio que o único grupo a nível nacional agora. As outras comunidades são locais, regionais, e o nosso é o único brasileiro a nível nacional. Obrigado aí de novo, pessoal, pela confiança. Leandro e Thiago, sem palavras. Então, sem mais delongas aqui, deixa eu dar o stop sharing. Agora é com vocês, meus amigos. Beleza. Obrigado, Maurício. Obrigado, pessoal. O Thiago vai começar aí apresentando. O que a gente ia combinar mesmo, Thiago? Você ia começar e eu fazer os desafios, né? Eu vou... Aí na parte dos challenges vai com você. Fechou. Pode ser? Vamos nessa. Beleza, então tá bom. Deixa eu só aumentar o volume aqui. Bom, gente, primeiramente, obrigado aí pelo tempo de vocês. Uma excelente noite aí. Pelo menos aqui em São Paulo, super fria, para variar. Mandar os parabéns pro Maurício também, né? Que é o nosso MVP, junto com o Douglas. Acho que o trabalho que vocês fazem para a comunidade é sensacional. Acho que principalmente para quem está começando, né? Os vouchers que você consegue, tudo isso. Nossa, eu lembro que quando comecei não tinha nada disso, cara. Era realmente uma picareta de madeira e uma pedra dura para tentar quebrar. E era bem difícil. O Guilherme, né? O Dornelas. Dornelas. É o Guilherme. Eu falei muito errado. Muito bacana. A gente estava... Cara, só um parênteses, né? Eu não conheço, mas tem algumas pessoas aqui da Salesforce Brasil que ajudam essa decisão, né? Mas não, enfim, somos poucos votos. Mas eu lembro que na última vez, no ano passado, a gente já tinha tentado os dois. Antes disso, a gente tentava fortemente ter um, né? E aí, muito legal que a gente tenha dois. Aí, parabéns. Obrigado. Eu, como MVP também, eu entendi agora como que funciona. Não atirando pedra em outras pessoas, mas o MVP tem muita força de puxar pessoas. Então, graças ao voto de vocês, porque a primeira... deixa eu falar bem rapidinho. MVP são 3 níveis. O primeiro é o nível onde que as pessoas votam, indicam as pessoas. Então, eu, como sou MVP, eu não posso ser mais votado. Só que, quando vem para a segunda parte, que cai do pessoal da Salesforce, das comunidades lá em cima, né, que são o pessoal de coordenação, os MVPs, eles têm o poder de reindicar. Então, como que aconteceu? Veio 8 brasileiros para a gente fazer a reindicação. Não só 8 brasileiros, mas eu concentro no Brasil. Né? Então, veio 8 brasileiros, eu fiz o comentário sobre eles, tudo. Claro, fiquei torcendo, fiquei conversando com os outros MVPs, fazendo a política para ter mais gente. Porque quanto mais visibilidade nosso país tiver, melhor. Então, antigamente eu sei que pode ter tido alguns percalços, que eu não quero citar nomes, mas essa pessoa sabe, né? Eu sou bem claro, eu não escondo, não tenho papas na língua, então eu sou bem claro que o MVP pode ajudar muito. Então, pelo menos, eu consegui fazer um pequenininho esforço, pequenininho trabalho, não mais do que as pessoas da comunidade fizeram, mas para ter mais uma pessoa. Graças a Deus, a gente conseguiu ter o Guilherme aí, né? Então, cada vez mais a gente está tentando fortalecer a nossa comunidade
brasileira Salesforce. E cada um da sua forma. Então, também obrigado aí vocês da Salesforce, que eu sei que vocês têm um peso bem grande, né, quando chega também os nomes para vocês. Obrigado aí, a gente cada vez mais tendo apoio de vocês, como não tinha tanto antes, bem antigamente não tinha tanto apoio, agora cada vez mais o pessoal da Salesforce, arquitetos, pessoal que trabalha, e cada vez mais apoiando as comunidades, puxando para cima, priceless, como a gente pode falar, o apoio que a gente está recebendo de vocês. Então, isso é muito importante para nós de comunidade, para as pessoas que trabalham nesse universo Salesforce, ter o apoio de vocês e ter as mentes de vocês compartilhando as informações que vocês sabem. Né? É muito valoroso isso. Isso a gente tem que agradecer. Eu, como MVP, agradeço a todos e principalmente vocês aí por estarem sempre dando suporte a nós das comunidades. Imagina, tamo junto. É isso, prazer. Legal, gente. Bom, vamos lá começar? Bom, eu sou arquiteto técnico aqui na Salesforce, já trabalho com Salesforce já desde 2011. O Barion é diretor também da parte de consultoria também, começou como arquiteto técnico aqui, foi um dos primeiros program marketers aqui do Brasil também, tem uma carreira muito legal aqui na Salesforce, e é um parceiraço nosso aí para esse tipo de sessão assim de compartilhamento de conhecimento. É um cara assim igual o Maurício, sabe, coração aberto, sempre deixando que as outras pessoas brilhem assim para compartilhar. Então, muito legal estar com vocês aí. Hoje, né, das duas primeiras sessões, a gente está falando do Well Architect, né? Hoje a gente vai falar da parte de resiliência, né? Então, antes de mais nada, o slide mais conhecido do mundo. Então, qualquer coisa que a gente falar de produto futuro, vocês não tomarem as suas decisões de compra baseado nisso, e sim nos produtos que a gente tem atualmente, tá ok? Bom, dito isso, a nossa agenda, eu vou dar uma introdução, aí vai ter a parte de hands-on que vai de ons, results e algumas soluções, e depois a gente vai para a parte de dúvidas, tudo mais, faz uma recapitulação de tudo que a gente falou. Bom, dá uma introdução do Well Architect, né? Para quem não conhece ou nunca viu, esse é um material que é público para todo mundo, não é exclusivo de funcionário Salesforce. Então, se você entrar aqui no architect.salesforce.com/Well Architected, tem assim, é a Bíblia Sagrada das boas práticas de arquitetura. É assim, se você não sabe por onde começar, comece por lá. Não leia outro lugar, vá por lá primeiro. Então, é um material que está desde agosto de 2022, é super bem feito e eu recomendo muito a todo mundo que quer seguir nessa carreira aqui, na parte de arquitetura, né? Bom, e por que tem que ser bem arquitetado, né? Porque às vezes é muito difícil você ter uma solução comum, entendeu? Você tem diferentes variações de implementação, os casos de uso são diferentes. Então, você ter uma boa arquitetura faz que você consegue ter um modelo de implementação que você consegue ser igual para todas as implementações, independente do seu caso de uso. E aí você consegue aplicar esses conceitos no projeto onde que você está, ok? Bom, então esse é o nosso framework. A gente tem 3 pilares os maiores, né? Um é o trust, que é de confiança, um é de facilidade, outro de adaptabilidade. A gente falou de, acho que é compliant no trusted, se não me engano, que foi o Banion que falou, né? Isso, acertei, beleza? Eu falei do automated no easy e hoje a gente vai falar da parte de resiliência aqui na parte de adaptação. Então vai ser bem legal. Esse framework ele é bem extenso aqui. Se você entrar dentro e ver parte de resiliência, você vai ficar lá horas e horas lendo materiais bem densos assim e dá bastante insight. Então eu recomendo pegar e com calma, leia com tranquilidade, não lê com pressa não, porque é muito conteúdo e é bem denso. Bom, vamos lá. Então, o que quer dizer a parte de resiliência? São soluções que elas conseguem mudar bem, que elas conseguem ser resilientes, que elas se adaptam bem ao tipo de mudança, né? Que ela consegue se recuperar de uma forma rápida e eficaz a um problema, uma falha. Esse é o ponto principal, né? E aí você tem 2 qualidades principais, que seria a tenacidade
e a elasticidade. Na parte de tenacidade, é quando um sistema ele permite que ele resiste e suporta as dificuldades, né? E na elasticidade, quer dizer que ele é capaz de retornar ao estado ideal. Então, tive uma falha, ele consegue se recuperar disso e volta ao normal, e o usuário não tem, ele vê o erro, mas ele consegue fazer o que ele tem que fazer. Isso vai desde um código que você faz, sei lá, com um bloco de try-catch, até todo uma aplicação que você faz num pacote não gerenciável, você deploy para várias orgs, então tem bastante coisa, né? E aí aqui a gente tem uma tabelinha que eu gosto muito, que isso daqui é um resuminho, tá? Se você pegar item por item aqui, ele é super denso, né? Cada item aqui você vai pegar de Application Lifecycle Management, quase uns 40, 50 minutos de material, né? Aí eu vou falando um por um aqui com vocês, para vocês entenderem. Então, a questão do ciclo, eu vou falar mais, tentar traduzir aqui para ficar mais fácil para todo mundo, tá? Até dependendo do inglês, às vezes complica um pouquinho. Então, é o ciclo de vida do aplicativo, né? E aí você tem alguns blocos de consideração. Você tem a parte de gerenciamento de release, estratégia de ambiente e estratégia de teste. Isso daqui é um dos pontos, assim, talvez um dos maiores calcanhares de Aquiles em implementação de projetos Salesforce, tá? Porque normalmente, em alguns projetos, ou grande maioria deles, ele é super precário. Então, aqui você consegue saber o quanto que você está sendo resiliente. E a primeira pergunta, e acredite ou não, ainda tem muita gente que usa em muito projeto, você para fazer seu mecanismo de release, né, de release das novas features, você usa alguma coisa além do change sets? Change sets é o primórdio lá, né? Quando a época das pedras, né? Existiam os change sets lá. Ele é muito bom, ele é funcional, ele é fácil, point and click, mas tem ferramentas muito mais escaláveis, né? Principalmente para o ambiente corporativo, né? Todas as suas, né? A segunda pergunta, assim, todas as suas features, elas são claras, elas estão específicas no nome de release. Então, assim, vai além da tecnologia, né? Vai como que você especifica isso, né? Eu acho que aqui também um ponto muito legal, assim, como que seus planos de desenvolvimento, qual que é a estratégia de ambiente, você trabalha no multi-org, single org, né? E aí, para quem não conhece, tem cliente, às vezes, que tem negócios tão distintos que faz mais sentido cada um ter uma org, perdão, uma org separada, porque são clientes diferentes, são coisas totalmente apartadas do que. Então você tem uma org para cada unidade de negócio. Isso é muito comum, assim. E aí, como que vai ser a estratégia de release? Você está fazendo uma feature que todas as orgs vão usar. Como que você vai fazer isso? Você está adotando um desenvolvimento baseado em Git, no GitHub, ou no Azure, ou no Bitbucket? Você tem um plano de versionamento de código? Como que funciona isso, né? Então, essas perguntas aqui, elas são para entender que, assim, a minha aplicação, a minha modelagem, né, o meu gerenciamento de vida dos aplicativos, ele é resiliente ou não, tá ok? Na parte de estratégia de teste, né, tem algumas features bem interessantes, principalmente que você pode fazer, tem até um que eu estava lendo esses dias, que é o Apex Hammer, que você roda e ele faz um teste nas suas classes do que você tem agora na versão e na versão futura que vai ter da Salesforce. Então isso ajuda muito. Isso tudo está dentro do architect.salesforce.com. Não tem nenhuma novidade aqui, tá? Tiago, só colocar 2 pontos aqui sobre esses que você comentou, já bem rápido. Sobre Release Management e Environment Strategy, que são uns temas aí favoritos meus, uma dificuldade, eu acho, que causa muita confusão, é que a Salesforce tem características diferentes da maioria das tecnologias de mercado, né? Então, muitas vezes a pessoa está acostumada a fazer release management para Java, para JavaScript, para, sei lá, qualquer outra linguagem, e quando chega em Salesforce é diferente. E uma principal diferença que eu diria
Isso é claro, depende um pouco da forma como você está fazendo o deploy, se é por unlocked packages, como a gente tem recomendado, mas que ainda é pouco usado, porque porque exige um certo nível de maturidade, ou o famoso Happy Soup, né, que é o código lá na org, o Org-Based Development, né, que é o que a maioria, acredito aí, dos clientes em Latinoamérica usam. Mas um dos principais pontos é que o que você está implantando vai depender e vai mudar o comportamento, vai ter um comportamento diferente de acordo com o que já está na org. Então, você depende de dois fatores, né, para fazer. Isso está super relacionado ao pilar aí de resiliência, né, ao ponto de resiliência. Então, quando você não basta você olhar simplesmente para o que está, por exemplo, no seu repositório de código, você tem que olhar também para como está o estado da org que você, para onde você está implantando. E se você faz o deploy do mesmo código numa org e numa outra que tem um estado diferente, pode ter resultados diferentes. Esse é um ponto. Um último ponto bem rápido. Sobre o Hammer Test que você comentou, na realidade é a própria Salesforce que roda. Então, isso é uma outra razão pelas quais os testes de Apex são tão importantes. Quando a Salesforce vai fazer um novo release, né, dos 4 releases, 3 ou 4, fugiu agora, quarterly, né? Então são 3. 3 releases. 3, eu pensei em quarterly, mas são quadrimestres, então são 3. Os 3 releases que a gente faz por ano, a Salesforce pega os testes de Apex nas orgs dos clientes e roda na versão antiga e na versão nova. Se passou na versão antiga do nosso próprio release, né, do próprio release da Salesforce, e não passou na nova, é sinal que o release da Salesforce está quebrado e precisa consertar, porque precisa ser retrocompatível. Né? Exatamente. Estou me ouvindo? Tô. Manda ver. Beleza. Que eu tinha mutado. Legal, Barion. Brigadão, viu? Deixa eu até deixar o link aqui do Apex Hammer para quem quer ver. Apesar que é só dar uma googada. Bom com os seus forças, você dá uma googada na palavra, você acha super fácil, né? Bom, e tem mais 2 itens aqui, 2 tópicos super importantes, né? O segundo, né, é resposta ao incidente, não? Então, como que é o seu tempo de recuperação? Quando você tem incidente? Então, vamos lá, final do mês, vendas precisa fechar, tem um monte de fechamento, precisa gerar contrato, e aí você começa a ter uma classe que começa a dar lock, roll, começa a ter uns travamentos estranhos, você não sabe como se recuperar, ou você não tem um especialista, alguém que possa te suportar em questões complexas. Então, é muito importante você ter um planejamento sobre isso, né? Somente questão de monitoramento, habilidade de entender como que está a situação agora, como você está em questão de nível de limites da org, né? Como não sei se todo mundo sabe, mas a org de cada cliente, ela está numa instância e essa instância é compartilhada com outros clientes. Então, existem alguns limites que precisam ser respeitados para que tenha o bom funcionamento. Então, como que você monitora isso, né? Como que funcionam os seus alertas para que um especialista consiga intervir a tempo? E se caso tenha uma intervenção, tem uma fonte de escalação, então tem um nível 1, 2, 3, 4, 5. Como que vocês olham isso? Então, é muito importante entender todo o processo de negócio, que são extremamente críticos, e entender como que isso está classificado? Se tiver um incidente, como que você vai disparar isso? Como que você vai corrigir isso? Qual que é o seu plano de ação? Né? Isso vem muito dessa resposta de incidente. E vem muito com o último item, que é planejamento de continuidade, né? Que principalmente como que você vai ter o seu plano para ter revisões regulares com o negócio, como que você vai ter em questão de tecnologia, evitar redundâncias. Quando você tem uma API que é muito crítica, ela não pode parar e ela pode atrapalhar a performance da org. Como que você vai fazer isso? Como que você vai automatizar um processo de recuperação? Então, são alguns itens aqui que
que um vai puxando o outro, né? E eles trazem uma visão de assim, de como que você vai estabelecer os seus níveis de serviço. Então, tudo bem, quando a gente tem um nível 1, a gente vai ter um nível de serviço aqui que a gente vai atender até em 24 horas, nível 2 em 12, nível 5 vai ser em 30 minutos. Como que isso vai ser comunicado para a área, para o negócio? Como que eles vão receber essa informação? Porque uma coisa é o erro acontecer, ou você ter algum problema, mas ninguém está informado, ou você ser informado para o negócio, você nem sabe o que está acontecendo. Essa é uma das piores coisas que pode acontecer para a gente que está ou administrando a org, ou está implementando um projeto, ou está fazendo, ou no brownfield, o cliente já está em go live, já está funcionando, e você está fazendo melhorias lá. Então é muito importante ter isso. Como que, por exemplo, teve um cliente que eu trabalhei, a gente estava fazendo a implementação do Territory Management 2 e num plano de testes, em vez do desenvolvedor ativar numa sandbox, ele ativou na produção e basicamente parou a org toda. Então a gente tinha, para nossa sorte, a gente tinha um backup super atualizado e um plano de contingência para fazer o restore da org. Isso ajudou muito a gente nesse ponto. Pra você ter uma ideia, isso aconteceu numa sexta-feira, véspera de carnaval, a gente só vai conseguir resolver isso na quarta-feira de cinzas. Então foram 4 dias super intensos com a equipe de desenvolvimento, refazendo um monte de classe, tinha uma estrutura que era toda montada em cima do Territory Management, em que precisava disso, né? E com a mudança que o desenvolvedor fez, que ele fez sem querer, né? Não teve o cuidado, né? A gente realmente teve que refaturar um monte de classe. A nossa sorte é que a gente tinha um plano de continuidade, né? Tinha um plano de revisão, a gente sabia o que tinha que fazer. Então, basicamente, foi executar o plano que a gente já tinha feito lá e deu certo. O problema é que a gente encontrou alguns pontinhos de atenção que a gente não estava preparado, até pela urgência que aconteceu. Então, é sempre importante você estar preparado, esperar o melhor, mas estar preparado para o pior. Tá? Esse é um dos pontos principais. Principalmente também em questão de requisito não funcional. Tempo de resposta, por quanto tempo tem que ficar um dado arquivado, ou qual é a média de uma aplicação, se demora mais de 2 segundos, como que é a experiência do usuário. Então, requisitos não funcionais, que basicamente é tempo de resposta, calcular o taxa de pico de solicitação. Então, por exemplo, assim, a gente vai ter uma exposição aqui que os nossos clientes vão acessar a nossa Experience Cloud e a gente vai fazer uma Black Friday. Tá, você está pronto para receber isso? Você está calculando isso? Como que vai ser? Se você tiver um erro, como que você vai resolver esse incidente? Como que você vai escalar isso, né? Esse ponto da questão de ser resiliência é que pode acontecer um erro, mas o quão rápido você vai se recuperar para manter a normalidade aqui, né? Deixa eu ver mais alguma outra coisa aqui que talvez eu poderia falar. Bom, também um ponto que é muito importante, principalmente nessa questão de plano de continuidade, é você priorizar automação, né? Tudo que você conseguir automatizar vai te dar muito mais rapidez para você corrigir o erro que você tem. Então, se você tem um monitoramento ativo que te manda alerta, que te avisa, ou que você consiga entender rapidamente o que está acontecendo, uma ferramenta que vai olhar o teu log e você consegue ver através do log o que está acontecendo, você não tem que ir lá debugar, abrir o log, ver dentro. Talvez isso demore um tempo, você vai demorar, sei lá, 10, 15 minutos. Até você ver, até entender, esse tempo de resposta é que o seu negócio está deixando de fazer alguma coisa muito importante. E deixar de fazer alguma coisa muito importante para uma empresa é sempre dinheiro. Ou então ela está perdendo dinheiro ou deixando de ganhar dinheiro, né? Acho que esse é um dos pontos aqui. Deixa eu ver alguma outra coisa que talvez a gente poderia falar aqui. Eu acho que talvez um dos pontos que talvez eu sinto até mais sinto falta em alguns clientes é aquele plano de continuidade, né? Se você for ver aqui na Salesforce, a gente está lá no Trust, a gente tem um plano de continuidade, né? De se tiver algum problema crítico, como que a gente vai escalar isso? Como que a gente vai resolver os impactos? Como que funciona, né? Então, o Trust é um exemplo bem de um bom funcionamento de plano de continuidade. Marião, você quer acrescentar alguma coisa aí? Talvez alguns aí que já são clientes há mais tempo tenham passado
aquelas situações de site switch, né? Não lembro se é exatamente esse o nome, mas às vezes você recebe um e-mail falando, tal data a gente vai fazer um teste, por quê? Porque Salesforce, e aí eu estou falando da nossa própria infraestrutura na Amazon, né, no Hyperforce, eu não sei exatamente como funciona, mas na nossa própria infraestrutura, todas as instâncias estão simultaneamente em duas localidades físicas e, por vezes, existe o exercício da troca, né? Isso é Business e Technology Continuity. Então, a sua org está, sei lá, vou chutar aqui, em Seattle e vai passar para, sei lá, Dallas, nem sei onde fica esses estados, eu sou ruim em geografia dos Estados Unidos. Mas, digamos, ela tá sendo sincronizada o tempo todo ali, né, quase em tempo praticamente real, e em algum momento, digamos, caiu uma bomba em algum lugar, né? Claro, hoje em dia isso é até possível que aconteça, né? Mas esperemos que nunca aconteça. Mas imediatamente a Salesforce consegue passar a operação para o outro local. Então, para ter certeza de que ela consegue, algumas vezes por ano é feito, acho que uma ou duas vezes por ano, é feito esse exercício de parar 5 minutos, ou enfim, o tempo mínimo necessário para tentar fazer o switch. Acho que um outro ponto que vale a pena comentar também sobre continuidade de negócio e continuidade de tecnologia é que isso, assim, em empresas muito complexas, né, é praticamente impossível você ficar sem o sistema, né? Em empresas mais simples, cara, vai para o papel, vai para o Excel offline, né? Você tem opções, né? Em empresas muito grandes, atendendo muitos pedidos ali no espaço curto de tempo, você rapidamente se torna incapaz de servir, de continuar o seu negócio sem tecnologia. E, inclusive, de recuperar esse tempo perdido, né? Porque, eventualmente, o que você não anotou no Excel, você teria que subir no Salesforce. Mas chega um momento que esquece, está no Excel, vai se perder, e então você realmente perde muito dinheiro com essa história, se você não for capaz de recuperar o seu sistema, de botar ele no ar realmente muito rápido. E acho que um último comentário, que talvez seja o mais triste, é que a gente, né, as empresas hoje dependem tanto de tecnologias de nuvem, e eu não estou falando só de Salesforce, que tem muitos casos que você basicamente não tem opção, né? Você confia, que é o famoso trust, né? E porque se der algum problema, não existe uma opção de fato, vamos dizer, realista para uma catástrofe. Então, digamos, o caso antigamente, né, sei lá, 30 anos atrás, provavelmente muitas empresas operavam como a Salesforce opera, como eu estava descrevendo. Então, sei lá, uma grande telecom, ela poderia ter um data center em São Paulo e um outro data center talvez em Brasília. Então, se desse um problema em um, ela fazia aí um esquema e mudava para o outro e continuava operando. Hoje está tudo na nuvem, seja na Salesforce, seja na Amazon, no Google, na Azure ou onde for, né? E se der algum problema no Salesforce, não faz nem sentido você pensar em ter todas as funcionalidades no Salesforce em um sistema em outra nuvem ou on-premise. Então, o que você tem como opção realmente é confiar no serviço contratado de qualquer um desses fornecedores. Sim, muito bem explicado, Barião. Eu até compartilhei com vocês a parte de compliance aqui da Salesforce. Se vocês forem entrando, aí você vai ver toda a documentação que está atualizada para cada produto, assim, por SOC. Tem tanto detalhe que acho que a gente ficaria aqui um dia inteiro só falando disso. Não é a ideia hoje aqui, é só para dar uma pincelada um pouco no assunto aqui. Agora a gente vai para o próximo passo, que é os desafios aí. Aí, Barion, aí você vai me guiando aqui como você quer que eu vou pulando slide ou não, e eu vou fazendo aqui, tá? Beleza, vamos nessa, pode passar. Tá bom. Então, pessoal, para quem já esteve aí em uma das últimas 2 sessões, a dinâmica vai ser a mesma. A gente vai mostrar o cenário, ler
discutindo juntos, eu vou falando, mas fiquem à vontade para interromper, dar alguma sugestão. Eu também vou abrir o espaço aí, dar uns 5 segundos aí para vocês também comentarem. Então, fiquem à vontade, é legal que tenha essa participação. Algumas questões do cenário talvez sejam ou muito difíceis ou não familiares para vocês. E talvez nem mesmo para mim, tá? Tem coisas, eu já dei uma olhada, obviamente, né? Conheço o cenário, mas tem coisas que nem mesmo eu tenho muita familiaridade, porque a gente nunca tem familiaridade com tudo. Então, não tenho medo de dar fazer uma pergunta ou dar uma sugestão que pode estar errada. Podem falar que faz parte aqui da dinâmica. E, inclusive, a gente pode, se souber, tentar tirar uma dúvida. Então, os dois desafios aí que a gente vai discutir são baseados nessa empresa que é a Equipment International, EI, que é uma companhia de manufatura que utiliza o Salesforce para operações de missão crítica. Operações de missão crítica é que o Salesforce é parte da operação dela e se cair, o bicho pega. Em resumo, é isso, né? Não é ali só para fazer alguma operaçãozinha offline ou menos importante. A EI, recentemente, teve uma série de problemas aí de quedas relacionados a defeito no ambiente de produção. E teve dificuldades de encontrar esses problemas e despendeu um grande esforço e tempo para conseguir resolvê-los. Então a gente vai agora vamos passar um pouquinho aí para falar das questões. Passa aí, Tiago. Então, o primeiro desafio. A EI tem uma série de políticas de resposta a incidentes que estão aí, que são bem definidas. E também um plano de continuidade que os arquitetos deles sabem que precisa melhorar, que precisa ser atualizado. Vamos aí tentar identificar juntos o que não é well architected, o que não é bem arquitetado nesses planos de resposta a incidentes e nessas políticas de continuidade. Então, número 1, os usuários que atendem e que respondem aos incidentes críticos sempre devem ter o perfil de administrador de sistemas. Para quem está com a planilhinha, quem quiser ir mirar no celular ou abrir o cheat sheet, fica à vontade. Mas esse é um que logo lá naquelas perguntinhas ele já dá uma dica. Alguém quer dar um palpite? Ou senão a gente pula e depois a gente discute no final. Alguém quer comentar? Acho que seria naquele item de ter um permission set, não? Perfeito, perfeito, é isso aí. De fato, Paulo, eu diria que muitas empresas seguem a mesma política da EI aqui, né? Muitas empresas onde eu já estive, inclusive. Mas a melhor prática, e até baseado em tecnologias não tão recentes, em features, né? Não tão recentes do Salesforce, qual que seria o ideal? Pega um permission set, que pode até ser com uma grande permissão, né? Mas que seja session-based. Então, o Leandro precisa atuar para resolver um defeito crítico imediatamente que está parando produção. O Leandro vai lá e solicita ou é dado esse permission set. Eu trabalho naquele momento, quando eu voltar amanhã ou quando eu voltar, eu já perdi aquela permissão, eu não sou mais administrador. Então isso é importante porque me dá a permissão que eu preciso nesse momento, não em qualquer momento. E evita, inclusive, que a gente faça besteira, né? Quem aqui nunca fez alguma bobagem por acidente, por ter uma permissão que não deveria? Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Quem é que conhecia permission, Session Based Permission Set? Todo mundo conhecia? A galera tá craque. Vamos lá. Número 2. Durante o incidente, os times de recuperação devem focar em primeiro encontrar e remediar a causa raiz de cada problema. O que vocês acham?
Tem pegadinha, hein? Nem sei se é pegadinha. Resolve no PRD, né? Depois. PRD, o que é, Maurício? Fala aí. Oi, quem que falou? A PRD Produção, né? Não, achei que foi você que falou. Não, foi... Iago aqui. Oi, Iago. O que é PRD? Produção? Não, problema, né? PRD, tá certo. GSM, o gestão dos problemas. Manda o celular, por causa que... E depois você resolve a causa raiz em si, porque não necessariamente você consegue resolver a causa raiz naquele momento, naquele instante, né? Perfeito. É isso aí. Na hora ali, na hora H, faz a parada funcionar. O Iago aí me fez lembrar aí, né? O bicho tá pegando, você liga para Salesforce, pede para ela aumentar o limite, faz qualquer coisa, depois, mano, beleza, aumenta o limite aí, pelo amor de Deus, que daqui a pouquinho, aí amanhã, com todo mundo dormido e com o café da manhã tomado, a gente vai trabalhar para resolver a causa raiz. E é isso, né? Brinquei com o limite da Salesforce, obviamente a gente espera, se necessário, é uma possibilidade, não é uma possibilidade simples, então se houver outra, melhor, né? Mas o fato é esse, você não analisa a causa raiz quando o circo está pegando fogo. Você apaga o incêndio, depois você descobre por que o circo pegou fogo. Né? Depois você faz o pós-mortem, né? Exato, exatamente. Número 3, Critical Response, a equipe de respostas críticas deve focar nos incidentes até que o sistema volte a um estado pré-definido de saída do incidente. Né? Então, é o famoso, o alarme está tocando, bandeira vermelha levantada, a equipe de incidente ela fica até a bandeira baixar e o alarme parar de tocar. O que vocês acham? Ninguém larga a mão de ninguém, né? É o famoso, né? O que vocês acham aí? Algum comentário? Tá, essa aqui tem algum problema? Bom, vamos deixar essa aqui um asterisco aqui. Sim, a 3, marcado, 3. A gente volta para falar nela. Quando uma falha acontece, um alerta é enviado por e-mail para todos os empregados e todos os funcionários da EI. Acho que não precisa, né, Barion? Acho que tem um time focado aí, que é quem precisa realmente saber da falha. Talvez aí, assim, a partir desse time, um outro comunicado, né? Não um alerta de erro. Talvez eu no possa mínimo, eu ia ficar com bastante dó do dev que colocou ali, esqueceu o ponto e vírgula e vai um e-mail para o presidente da empresa lá nos Estados Unidos, né, porque o cara botou um socket dentro do for, né? Então, de fato, não precisa, não vamos, vamos mandar para quem pode atuar. Né? Ou para quem precisa de fato saber que não faz nada no sistema agora porque está fora, a gente está trabalhando, né? Mas aí tem uma pegadinha, né, Barion? Não é quando tem a falha, você vai mandar para todo mundo, mas é importante que todo mundo saiba que tem algo acontecendo. Aí você manda um comunicado, você não vai mandar a falha técnica lá, mas você comunica, olha, estamos enfrentando um incidente tal, quando a coisa é crítica, né? Principalmente, né? Principalmente para não ter que um monte de gente ficar abrindo chamado lá, falando, tá é isso, né? Você dá a mensagem certa para as pessoas certas. Exatamente. Né? Então, o presidente, se você informa se realmente for algo muito crítico só, o funcionário lá que faz o café, ele não precisa ficar sabendo, ele nem mexe com o Salesforce, né? E quem mexe, quem está atuando ali, recebe os e-mails informando o status. Número 5. Todos os documentos de plano de continuidade devem conter uma data da última atualização. Quem acessou o link lá que eu compartilhei aquele primeiro vai saber a resposta.
Aí, algum comentário nesse? Vocês acham que precisa ter uma data de atualização do plano de continuidade ou não? A gente faz aí não sabe quando versionou, tá tudo tranquilo. Bom, vamos deixar o asterisco nessa. Esse é interessante, eu gosto dessa questão aqui. E quando eu li esse a primeira vez, eu também fiquei com aquela interrogaçãozinha assim na cara. E número 6, os dados e metadados do Salesforce devem ser feitos backup, devem ser... Toda noite. Toda noite. E todos os backups devem ser armazenados num servidor seguro, acessível somente por pessoas autorizadas. Cara, isso é muito segurança. Essa pergunta você responde, é fácil de responder. O estagiário precisaria ter acesso ao backup? Aí você fala, não, então você já respondeu a pergunta. Às vezes você põe um cenário muito esdrúxulo na sua frente e a resposta ela vem mais fácil se você botar um cenário mais realista, sabe? Eu acho que aí são várias coisas que estão dentro desse cenário, né? Primeiro, Salesforce Data and Metadata shall be backup on a nightly basis. Bom, backup de dados, sem dúvida alguma. Sim, exatamente. Metadata, eu já seria menos... Você tem que ter seu repositório, né? Eu já faria uma vez por semana e olha lá. Antes, depende do processo. A mesma coisa que você falou antes, né? Qual que é a aplicação? O que você usa para fazer o deployment? Você usa uma ferramenta tipo um Copado, GearSet, DevolveCenter? O que você usa? Você já pega e antes de fazer o release, você já faz o teu backup do metadata, porque se der uma zica, você faz o rollback tranquilo. Então, isso depende de várias... É uma pergunta bem interessante, com vários subdivisões de respostas, né, no meu ver. Backup, com certeza. Todo dia tem que estar rolando backup, uma vez por semana um backup já maiorzinho, e no final do mês um full backup. Até, eu gostava muito de trabalhar com a ON, né, o backup, o archiving, agora que a Salesforce comprou, né? Claro, não são burros, né? Sabem da potência da ferramenta. Mas backup é sempre, no meu ver, sempre é backup todo dia, daí um incremental no final de semana e o grandão lá no final do mês. Mas metadata, eu não sou tão assim, tão assim, como que eu posso falar, usar uma palavra tão reticente em termos de ficar salvando metadata todo dia. Perfeito. Eu vou falar uma coisa que discorda parcialmente da resposta, mas eu acho que o princípio é perfeito, tá? No fim, acho que a resposta certa aqui, como muito consultor aí gosta de dar, depende, né? A respeito de dados, isso é muito claro, né? Por quê? Porque depende da frequência com que o dado está mudando, né? Se você está trabalhando com dados que vão mudar na casa, sei lá, dos milhões por dia, uma vez por dia é pouco. Então, lightly basis pode ser que seja pouco, pode ser que você perder algumas horas de informação modificada, já vai te causar um desastre aí em termos de continuidade, já não vai te permitir ter continuidade do seu negócio. Então, embora sim, nightly basis de maneira, como regra geral, digamos assim, é suficiente. Até porque... enfim, aqui tem N coisas por trás, né? Você está falando de um backup completo ou de um backup incremental? Dependendo da quantidade de dados e do tipo do backup, você nem consegue fazer enquanto a galera está operando. Você precisa chegar num momento em que esteja tudo mais calmo para, de fato, fazer o backup. Sobre metadados... a verdade é a mesma, só que de fato é muito mais difícil que tenha uma empresa fazendo deploy com tanta frequência ou alterando os metadados com tanta frequência, além do fato de que o metadado supostamente já está no seu repositório de controle de versão, né? Então, assim, é claro que, tá? E aí cabe um porém. O controle de versão ele vai ter, digamos, ali algumas releases, né? Só que
se você fala assim, vamos dizer que você tenha, sei lá, 5 squads trabalhando em paralelo, né? E fazendo deploys separadamente. Então eu faço deploy de repente do meu Unlocked Package aqui, o Maurício faz do dele daqui a 1 hora, o Tancredi faz do dele daqui a 2 horas e o Paulo faz do dele daqui a 3 horas, tá? Se no meio do caminho a org cai, acontece um desastre, eu preciso saber exatamente como estava o meu estado de metadados naquele momento para recuperar os dados daquele momento. Então, o backup de metadados ele faz sentido mesmo que você tenha todos os metadados no Git, porque ele acaba ficando sincronizado com os dados, né? E aí, no momento, para eu recuperar os dados, eu preciso que o estado dos metadados seja, né, pelo menos em termos de custom fields, custom objects e outras coisas, seja defit, né, ele seja adequado para aqueles dados, né? No final, né, Barião, vai muito do caso de uso, né? Sim. Aí é que nem falar Book API, recomendação acima de 2.000 registros. Mas qual é o seu caso de uso para você usar o Book API? Exato. Então você tem que saber, o caso de uso sempre vai dar a melhor resposta, né? Sempre façam essa pergunta, mas qual que é o caso de uso? Sim. Mas vamos lá, que a gente está só com 10 minutos e tem mais um desafio. Desculpa, pode falar. Barião, não, eu só queria confirmar qual que é a política de dados hoje da Salesforce, não sei se o pessoal tem essa informação. Desculpa, a política de backup de dados. Há um tempo atrás não tinha, há mais tempo atrás ainda existia um custo, e hoje eu não sei como que tá. É assim, a Salesforce tem a própria política de disaster recovery. Então, se acontecer algo com os dados dos clientes, com a Salesforce, ela recupera. Se os clientes, por acidente ou por crime ou por qualquer razão, apagarem os dados, a Salesforce não tem responsabilidade sobre isso. Então, nós vendemos o serviço hoje. Antigamente, a Salesforce tinha feito um produto, esse produto acabou sendo descontinuado e a Salesforce comprou a OnBackup. Então, hoje, a gente, de novo, você tem 2 níveis, né? O nível desastre na instância, a gente recupera, a Salesforce recupera. O nível problema na org, né, perda de dados e corrupção, inconsistência de dados na org, que o cliente deseja recuperar, ele mesmo é responsável pelo backup e pode ser feito com o produto da Salesforce, que hoje é o ON, ou um produto de terceiro. Obrigado. Porque, eu lembro nessa parte da política de restauração de dados, porque uma vez eu fiz uma cagada de fazer um refresh de uma full sandbox. E daí a gente teve que puxar a Salesforce para fazer a restauração. Só que a gente pagou, claro, né? Mas então agora não existe essa possibilidade de, mesmo sendo pago pelo cliente, a Salesforce intervir, porque antigamente eu sei que são duas instâncias desculpa pegar tempo aí. São 2 data centers. Isso. Um na Arizona, um lá na Virgínia, trabalhando em sincronismo. Eu sei que existe uma latência de tempo onde que os dados são salvos num e replicados no outro. E antigamente, um dos data centers tinha uma unidade de backup da própria Salesforce. Então, com a aquisição da ON, essa unidade de backup que servia para fazer esse recover dessas cagadas que a gente fazia, então ele provavelmente não esteja mais em utilização. Não, na verdade, segue esse backup, porém a gente não oferece mais isso para o cliente. Tá bom, beleza. Então a gente mantém o backup nas instâncias e tal, né, como você mencionou, mas isso para o cliente é só uma política interna da Salesforce, beleza. Não é oferecido. Tá, tranquilo, valeu. Agora, o caso da Full Sandbox que você mencionou, faz bastante tempo isso, né? Faz, nossa, eu era newbie. Tinha mal e mal começado no Salesforce, falava, Maurício, dá um refresh, eu tava com 10 telas abertas, por isso que eu falo, tá com grava uma instância para cada tela, não faz cagada, eu tava com 10 orgs abertas, dá o refresh no Sandbox, cliquei lá, daí quando eu olhei assim,
A boa notícia é que não faz muito tempo, então assim, não prometo, não sei como está hoje, mas eu vi há alguns anos, assim, não tantos anos, sei lá, 3 anos, algo não, assim. Foi mais, nossa. Um caso de que fiz refresh na Sandbox e, velho, não era para ter feito. Liguei para o suporte da Salesforce e falei, meu, tem como voltar? E conseguiram voltar, tá? Então, não é um serviço oferecido de verdade, mas há casos em que não passou muito tempo, sei lá, não sei quais são as condições, tá? Mas eu já vi casos em que no passado isso foi feito. Então, caso aconteça, espero que não aconteça, mas caso aconteça, não custa tentar. Abre o case lá e pede, chora para o seu Success Manager e vamos ver o que dá. Fica com uma tela só em cada org, tá? Não faz que nem eu. Não faz cagada, né? Brincadeira. Pessoal, o desafio 2 aí já é daquele famoso tema bacana, né? Então, eu adoro isso aqui. E dá problema em tudo quanto é lugar. Aí, a primeira... a estratégia de gestão de ciclo de vida da aplicação da EI está nesse diagramazinho aqui. Os arquitetos sabem que isso daqui não é o ideal e queriam atualizar. O que vocês acham que a gente poderia fazer para que essa estratégia aqui se torne well architected, bem arquitetada? Então, como que funciona hoje? Você tem o Release Team 1, 2 e o Hotfix, ambientes, né? Um ambiente para o Release Team 1, onde é feito configuração, desenvolvimento e unit test, é uma Developer Sandbox. Você tem um outro ambiente, uma outra Developer Sandbox do Release Team 2, onde também é feito configuração e desenvolvimento e unit test. E você tem aqui o ambiente de hotfix, que é igual aos outros. Aí, através de change sets, você passa isso para o ambiente de QA, onde é feito teste regressivo de integração, performance, escala e treinamento de usuário. Essa é uma full copy. E aí, com os change sets, você passa, então, para a produção, onde você finalmente faz os relatórios e cria permission sets. Tem várias coisas aqui que dá para melhorar. Quem quer sugerir aí alguma? Um ambiente de homologação, HML. Boa. Considerando aí que eles têm uma full copy, muito provavelmente eles têm uma partial copy e algumas developer pro. Então, talvez a gente pudesse deixar full copy para homologação ou para treinamento ou para performance e a homologação e deixar regression integration na partial copy, uma possibilidade. Acho que uma outra forma seria tirar os change sets, né? Porque se eles compartilharem algum metadado aí, vai sobrescrever e vai cagar tudo. Perfeito. Então, change set grita aqui, né? Por favor, não usem change set, galera. O que mais? E aí, desculpa, só para mencionar, né? Para tirar o change set aqui é ter um deployment aí por alguma ferramenta que vai integrar isso, né? Um Git, alguma coisa aí de versionar o código. Perfeito. Ainda que tenha outros aí, né? Gear 7, Copado também pode ser uma alternativa, mas por trás vai sempre rodar alguma ferramenta aí de versionar o código. Não, legal você mencionar, porque de fato são coisas diferentes, né? O change set ele é um mecanismo de deploy. A gente vai mudar, vai tirar o change set, vai, por exemplo, usar o CLI, né? Ferramenta de linha de comando. Só que para usar a ferramenta de linha de comando, eu vou querer ter também, e isso também é uma boa prática, o meu código versionado num Git ou numa outra ferramenta similar. Sim. Eu colocaria mais umas 3 sandbox aí no cenário. Né? Eu deixaria o Release Team 1 e 2 jogando por uma Dev Pro, que é a primeira verificação de merge. Depois jogaria por uma parcial para ter o time de QA trabalhando. Daí jogaria por uma full para ter o User Acceptance Criteria, a verificação mesmo, né? Antes de ir para uma produção. E talvez, às vezes, eu já vi vários cenários onde que antes do release para produção, tem uma criação de uma sandbox só para fazer a validação de metadata, né? E daí para jogar a produção. E o hotfix
tem empresas que utilizam o hotfix ligado direto em produção, porque é o emergencial, vamos acertar agora e depois a gente vê o que a gente realmente faz, né, para criar uma solução definitiva e final. Então, mas tem várias coisas. Eu ficaria nesses gráficos aqui que ninguém consegue ver, porque está tudo apagado, né? Mas eu ficaria assim, eu criaria mais ambientes para garantir mesmo a parte de segurança. E claro, que nem o Paulo colocou, versionamento em primeiro lugar. Isso é sem dúvida alguma. Isso quem não trabalha com isso hoje tá dando tiro em pé e pulando de balão sem paraquedas. Isso já era antigamente, mais 5, 6 anos atrás, que a gente fazia as loucuras, né? Eu gostei do seu... Não. Opa, fala aí. Desculpa aí. Não, mas tranquilo aí. Eu também concordo com o Paulo aí, em termos de versionamento, tem que ter sim ou sim. Opa, o Iago lá agora. Acho que é o básico, né? Tu versionar o código e deixar num repositório online, né? GitLab, GitHub, Notebook, o que for, e ter um processo de CI/CD, né? E aí, com o CI/CD, depois, se você precisar adicionar novos ambientes no meio da esteira, ou ajustar esse processo, é bem mais tranquilo, né? Que tu já consegue deployar de forma automatizada, tu já controla a versão do que está subindo para qual ambiente. É o básico, né? Que às vezes muitos lugares falam, né? Sim. Tem uma coisa que está nesse diagrama aqui que vocês ainda não falaram. Pelo menos uma, vai. Eu não lembro de todas. Daqui a pouco a gente olha o gabarito aqui. Mas tem pelo menos uma. Vou dar 10 segundos aí para vocês... Não faz muito sentido também não, viu? Oi? Permission set criar em produção não faz muito sentido. Perfeito, exatamente. Eu falei, esse aí ninguém pegou, não é possível. Não tem necessidade, não, na verdade, é errado, né? Você quer testar as permissões, você precisa testar as permissões. Na realidade, eu nem sei se tem alguma restrição com relação a você fazer deploy de permission set com change set. Se for, até vá lá, né? Mas como eu não uso change set nem... Não tem, você consegue jogar o permission set group com coisa que eu nunca vi. Mas enfim, o fato é, esse permission set creation aqui, cara, deveria estar feito desde os ambientes de release aqui. Vamos dar uma olhada então no gabarito. Antes tem só um reviewzão, mas a gente já fez, né? Então, sim, a gente já comentou um pouquinho aqui o que não estava bem arquitetado, etc. Vamos lá. Primeiro desafio, né? Número 1. Os usuários têm acesso de administrador de sistema. É well architected? Não. Vamos usar Session Based Permission Set. Número 2. Durante o incidente, o time de recuperação foca em encontrar e remediar a causa raiz. Como vocês bem comentaram, não. A gente deve atuar aí de acordo com o tipo do incidente, né? E se for realmente algo muito crítico, primeiro você resolve e depois primeiro você volta a org à vida e depois você resolve a causa raiz. Mas vai depender, isso é um ponto interessante que a gente não discutiu, né? Vai depender do tipo do problema. Tem casos que a gente pode atacar, não é um pecado também ir direto para a causa raiz. Número 3. O time de respostas críticas deve focar no incidente até que o sistema volte ao estado aceitável. Esse está bem arquitetado, de fato, né, o importante é que a gente tenha esse critério, né, então, até quando ele fica engajado, em que casos ele fica engajado, mas esse aqui não é um caso aqui que estava boa a política da EI. Número 4. Eu tenho um questionamento aí, desculpa. Esse time critical, ele tem sempre que estar engajado até o final, independente da criticidade do ticket? Do incidente, perdão? Então, ele não, respondendo sua pergunta, né? Ele tem um certo cuidado aqui com as palavras que talvez a gente não tenha tomado na tradução, mas ele fala, né? Primeiro, ele fala o incidente, ele não fala se é um incidente crítico ou não, e depois ele fala até que o sistema volte ao critério de saída
pré-definido. Então, okay. Na realidade, eles têm uma política que diz, bom, quando tivermos nessa situação, o time pode ser desengajado. E aí cabe também esse comentário. Então, importante termos essa política, né? Não é simplesmente, pô, deu problema, tem que juntar todo mundo e ninguém sair da sala. Não, calma. Quais são os tipos de problema? Quem são as pessoas que devem estar engajadas até que tipo para cada tipo de problema? E para cada tipo de problema, qual é o critério aí pré-definido, né? Qual é o critério que nós vamos definir de ok aqui para a galera ir dormir? Né? Perfeito, que a org esteja usável. Né? Exatamente. Número 4, né, esse é bem óbvio, né, mas quando uma falha ocorre, o alerta é enviado para todo mundo, isso não é bem arquitetado, só devem ser usados para informar os usuários que podem, de fato, intervir e são capazes de responder. Né? Número 5, todos os documentos de plano de continuidade têm uma data de atualização. Essa que eu achei interessante quando eu li, né? Minha primeira resposta é, bom, ok, tem que ter, para mim, acho que inclusive qualquer documento é bom que tenha a data da última atualização, né? Sim. Mas tem muito mais do que isso, então é mais ou menos isso que ele fala aqui. Eles também devem incluir quando que o documento vai ser revisitado, por exemplo, isso em se tratando de um plano de continuidade, não basta você fazer hoje e esquecer. Você tem que estar sempre revisando ele, porque novos sistemas aparecem, novas complexidades de negócio, né, capacidades de negócio são lançadas, e você precisa garantir que todas elas sejam continuadas, né, no seu plano. E o 6, os dados e metadados são atualizados, são feitos backup toda noite, e são guardados num lugar seguro, acessível somente por pessoas autorizadas. Também tem um yes, but, né? Isso foi o que a gente falou, depende, né? Então, tudo aqui está ok, mas, de novo, a gente precisa entender qual que é a cadência necessária de dados e metadados para ter certeza que isso se adequa à estratégia de release. Eu não comentei, eu esqueci de comentar quando eu estava falando disso lá em cima, né, no slide anterior, mas eu tive casos de clientes que atingiram o limite de deploy por dia. Eu nem sabia que existia um limite de deploy por dia, mas eles faziam tanto deploy que eles tiveram problemas. E aí eu falei para eles, mano, faz menos deploy aí, vai. Qual que é o limite? Eu não lembro, eu não lembro exatamente qual é o limite, tá? Se é de deploy mesmo, mas o fato é, eles faziam tanto deploy que batia no limite. Era algum versionamento, alguma coisa assim. Então, há clientes que sim, precisa, né? Então, depende muito de cada cenário, né? Aí faltou o Release Manager. Deixa eu só chamar, o Iago levantou a mão antes. É só para pontuar, né? Com relação à documentação, um ponto que eu acho bastante interessante é ter, de fato, um release note de versão da documentação. Porque às vezes tu tem uma grande mudança que estourou em determinado momento, né? Futuro a última modificação. E aí, se você tem o que era antes e o que foi essa mudança, facilita, né? De você identificar ali, né? Então, ter o controle de versão da própria documentação ajuda em alguns momentos. Perfeito. E com relação ao limite do deploy, na verdade, o limite da metadata API. Eu já vi estourando. Eu não lembrava exatamente qual que é, mas eu lembro que tinha. E um ponto interessante também, que até dá para a gente bater um papo outro dia, versionamento dos dados de configuração. Então, digamos, você tem um catálogo de produtos, versiona também o catálogo de produtos, porque acrescenta um produto novo, acrescenta um produto de uma cor nova, de uma característica nova, isso pode impactar o deploy, pode impactar aí a continuidade também. Vamos para o próximo, para a gente fechar, que já estamos passando, está todo mundo com sono, querendo ir para casa, dormir. Então, 5 pontinhos, então, aí para um desenho novo, na verdade, né, mas com 5 highlights de uma solução melhor arquitetada. Então, o primeiro é trocar change sets por um mecanismo de release estável. Então, aqui a gente sugere
Unlocked Packages, que pode ser feito com a linha de comando, ou o DevOps Center, mas como vocês bem mencionaram, Copado, Gearset e outras ferramentas estão aí para isso também. Em conjunto, né, com esse mecanismo de deploy mais estável, vem sempre o controle de versão. Então, em geral, hoje o Git é praticamente unânime, né, mas tem alguns outros também, ou alguns que rodam em cima do Git. Então, número 2. Também, como alguns comentaram aqui, mas aqui ele detalha de uma forma um pouquinho diferente, né? Então, remover as sandboxes específicas de projeto, no caso aqui ele sugeriu trocar por Scratch Orgs, cada desenvolvedor teria a sua Scratch Org, e aí ter outros ambientes baseados no tipo de trabalho que está sendo feito. Então, por exemplo, merge de código, ele faz numa Developer Pro e teste funcional, na Partial Copy ele faz regression, integration e teste e training, e na Full Copy, performance e UAT. Isso pode mudar? Pode. Por exemplo, uma coisa muito comum é que a única sandbox que seja integrada é a Full Copy. Então, às vezes, você passa o integration test para cá, para Full Copy. Por quê? Porque, sei lá, outros sistemas, né, às vezes até on-premises, não tem a flexibilidade de ambientes que o Salesforce tem, então não dá para você ter 10 ambientes, que nem a gente está desenhando aqui. Culpa da Salesforce. Culpa. Exato. Deixa as pessoas mal acostumadas. Né? Então, às vezes, o integration test vem para cá, mas o fato a ideia é essa, né? Não colocar o permission set diretamente em produção, não tem necessidade. E, por fim, fazer os testes adequados em cada tipo de ambiente, isso a gente também já comentou. Então, nessa parte, já vi que vocês já tiveram muito problema, porque vocês mandaram muito bem. Então, está todo mundo aí de parabéns. Pessoal, aí ele justifica, né, um pouquinho, eu tinha até esquecido desse slide. Por que cada um desses, cada sugestão dessas, ela é well architected. Enfim, depois vocês podem dar uma olhadinha com calma aí, ou no deck, ou na gravação. Mas com isso a gente termina a nossa terceira sessão sobre o Architected. A gente tocou um pouquinho em cada pilar, né? Um pouquinho no Trusted, um pouquinho no Easy e um pouquinho no Adaptable. E aí na próxima eu vou sortear aqui, jogar um D8, para quem joga RPG aí, e vou sortear. Agora é D6, né? Agora não, fizemos 8, fizemos 3, D5 não existe. Então a gente vai sortear aí qual que a gente vai fazer na próxima sessão. Tiverem dúvidas aí, a gente pode ficar mais uns minutinhos, mas desde já agradecemos, muito bom, está sendo bem legal conduzir essas sessões com vocês, muito bacana a participação de todos. Boa. Valeu. Obrigado, gente. Vamos abre as câmeras aí, deixa eu tirar eu não costumo tirar foto, né? Daí os caras falam, por que você não tira foto ali do pessoal que tá, às vezes, de vez em quando, né? Só para postar lá, que tá todo mundo. Então vamos abrir as câmeras aí, por favor, pessoal. Deixa eu tirar umas fotinhas aqui para ver todo mundo no final do dia. Tudo bem, todo mundo assim, de boa para coisa. Boa. Isso aí. Atenção, estão abrindo aí, tô vendo. Silene, Luciano, Igor, Bolívar, Adriana. Barel, tá parecendo um político com esse joinha assim, ó. Assim, ó. Faz assim, ó. Assim, ou 2, assim, ó. Assim, ó, 2. Tá bom, vou tirar uma fotinha. Boa. Valeu, pessoal. Leandro, Thiago, de novo, muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês, pelo que vocês estão trazendo aqui para a gente. É muito interessante essa forma, né, que está sendo feita, para realmente fazer a gente trocar ideia, né? Porque vocês têm uma experiência de umas coisas, nós temos experiência de outras coisas, então, tipo, não existe normalmente o modo perfeito, né? Se existisse, com certeza ele ia ser executável. Mas todas as informações que vocês trazem, todas as informações que as outras pessoas trazem, ajuda a nós a trabalharmos de uma forma melhor, não apanharmos tanto como a gente apanhava antigamente, né?
não apanharmos tanto como a gente apanhava antigamente e poder ter mais tranquilidade nesse nosso mundo de TI. De novo, muito obrigado aí, pessoal, a todos também que estão participando aí, né? Um horário um pouquinho avançado depois dos nossos trabalhos, mas com certeza vale muito a pena, né? É muita informação que esses 2 cidadãos estão trazendo para a gente e são muito bem-vindas essas informações. Valeu, pessoal. Valeu, Sempre gente. um prazer Obrigado. e em breve estamos aí com a próxima. Sim. Boa. E, pessoal, fiquem ligados que em agosto tem... não sei se ainda já foi anunciado, não, ainda não foi, mas vai ter o Brazilian Dream, né? Em agosto. Fiquem ligados que coisas boas em agosto acontecerão. Logo, logo a gente vai... Semana que vem a gente já vai estar divulgando mais coisas mais concretas, mas vai ser o primeiro evento aqui no Brasil, né, das comunidades, então se liguem. Isso aí. Beleza? Até mais, gente. Boa noite. Valeu, até mais. Boa noite, tchau. Até o próximo. Até uma noite.